Saudações psicanalíticas! Sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto Psicanálise em Movimento. Eu sou Rosane Trápaga, psicanalista, e nesse mês iniciaremos a ampliação do projeto Psicanálise para Todos. Projeto que já existe desde 2019, através da clínica social do Instituto Psicanálise em Movimento. E que ampliação é essa, gente, que eu estou falando? A partir de hoje, nós vamos disponibilizar conteúdos ligados à teoria psicanalítica e à arte do cinema, das séries, dos documentários. Cada mês, nós vamos trabalhar com um filme, uma série ou com um documentário e analisar os personagens e a dinâmica vincular presente na trama. Gostaram da novidade? Eu estou super empolgada, gente! E vamos iniciar então com uma série que eu amo. Amo de paixão, Fleabag. Uma série que iniciou em 2016. Ela tem 2 temporadas. E a partir dos estudos de Freud e de Lacan sobre o xiste e o cômico, nós vamos pensar psicanaliticamente sobre a possível relação entre a autenticação do xiste pelo outro e o uso desse recurso da quebra da quarta parede, né, que aparece na série. Fleabag faz isso muito bem e, frequentemente, ela volta para a câmera para compartilhar seus pensamentos, seus sentimentos, criando uma conexão íntima, uma intimidade com quem assiste a série. Esse recurso ele aumenta e muito a empatia pela personagem e traz leveza à narrativa mesmo, né, em meio à carga bem pesada emocional que a trama transmite. Se você gosta de filmes, séries e documentários e quer indicações e análises psicanalíticas, comenta aqui embaixo. Qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos? Assim você pode me ajudar a trazer ainda mais conteúdos incríveis, né? E eu estou sempre, gente, sempre de olho nas sugestões de vocês. E para não perder, isso é extremamente importante, gente, para não perder nenhum dos nossos conteúdos, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim você vai ser sempre avisado quando eu postar alguma novidade. Então, vamos à conversa psicanalítica de hoje, né? Sobre a forma como o xiste e a estrutura cômica da série colocam em questão o discurso comum e enunciam algo da ordem da verdade do sujeito. Eu não tenho a pretensão, é importante deixar isso claro, de desvendar o psiquismo de Waller Bright, né? A atriz, mas chamar a atenção a forma como a significante Fleabag, que ela emprestou à personagem, perpassa a narrativa e a forma como a protagonista vai se apresentando e se relacionando com outros personagens, né, e também com o público. E um aviso importante aqui, ó, vai ter spoiler, hein? Vou dar spoiler sobre a série. A primeira temporada da série, ela nos permite pensar o fenômeno do xiste e a sua relação com o inconsciente, investigando a forma como a personagem, como que ela enuncia sua verdade fora da via do sintoma. Uma curiosidade importante ainda sobre a série é que a artista que interpreta a Fleabag se envolveu em todas as etapas de produção da série, desde a escrita, foi ela que escreveu, né? E da performance, que inicialmente era um formato de stand-up, né? Stand-up comedy, até a transformação, né, em audiovisual, uma série. Ela revelou em entrevistas que o seu apelido no circuito familiar, né, é a gíria britânica que dá nome à série Fleabag, que significa o quê, gente? Pessoa ou animal sujo.
ou desagradável, né? Não é nada elogioso. Walter Bride é chamada por sua família dessa forma, não só foi aí a sua escolha para batizar a obra, mas também acaba nomeando a protagonista, que ela mesma performa. E é interessante que ao longo das 2 temporadas da série, os outros personagens não a chamam nem se referem a ela por nenhum outro nome específico, ficando a personagem, né, conhecida pelo próprio título da narrativa. E isso revela um lugar de inadequação, né, com o qual a personagem se identifica. E a implicação da artista aparece muito forte com a sua criação, né? E assim a gente permite ver na protagonista que, assim como ela, uma mulher londrina de aproximadamente 30 anos, marcada por um humor sarcástico e pela espirituosidade, em seu discurso do Emmy em 2019, por exemplo, né, que ela foi premiada 4 vezes, gente. Walter Bride disse que a motivação para escrever a história veio da dor que ela sentiu durante esse processo e agradeceu o reconhecimento da academia, dizendo mais ou menos assim: é maravilhoso saber e reconfortante que uma mulher suja, pervertida, irritada e bagunçada possa chegar ao Emmy. Essa fala, ela parece unir 2 Fleabags, criadora e criatura, e põe em evidência esse significante que marca a história pessoal e a obra de Fleabag. Então, colocar em foco o significante suja, pervertida, irritada e bagunçada implica identificar o grande outro como um lugar onde o sujeito se depara com a questão da sua existência, das determinações simbólicas da sua história e dos significantes que foram atrelados a ele, desde antes do seu nascimento. Alguns têm força de determinação, modificando o sujeito, etiquetando o sujeito e até alienando. São significantes que etiquetam o sujeito aos quais ele se identifica, como, por exemplo, você é chata, você é forte, você é suja, você é um verme, traidora, cínica, princesa, linda, maravilhosa. Aqui um ponto importante, se trata da identificação e da representação, ou nos termos lacanianos, alienação. O sujeito não é aquilo que o outro aponta para ele. O sujeito se encontra alienado a esse significante que são do outro, como um lugar do inconsciente. Em outra entrevista, ela conta sobre seu intenso processo criativo. Ela diz algo nesse sentido: eu precisava ver aquela personagem, eu queria performá-la. Depois eu descobri que eu poderia até descrevê-la. Ela disse que sentia um tipo de queimação quando estava escrevendo algo, né? E que sentia como algo um pouco perigoso, né? E escrever a peça foi uma grande queimadura, ela diz. Ela diz assim: eu estava tomada de posse por um sentimento de raiva. E se eu dissesse no palco o que eu digo para um amigo? E se eu expressasse um pouco da raiva que eu sinto, mas aumentando? A única maneira de realmente descrever a personagem para alguém, ao me perguntarem, disse ela, foi quando eu estava me sentindo mais para baixo e enfurecidamente de frente ao precipício de qualquer coisa que se passava pela cabeça. Eu olhava para o fundo do abismo e aquele fundo era Fleabag. Gente, eu amei isso. E aí ela continua. Então eu pensei, vou escrevê-la para evitar que eu me transforme nela. E nessa entrevista, ela nos presenteia ainda com uma expressão viva do conceito de sublimação, uma das defesas
né, defesas do eu contra a fúria pulsional que impede a transformação, né, da cena fantasística inconsciente em consciente. A arte, essa projeção imperiosa de um sentimento, de uma ideia ou de uma imagem, né, permitiu que ela exteriorizasse seu mundo interior a partir da sua criação, sublimando uma pulsão sexual agressiva por meio de um ato criador, que por sua vez capta, nos ganha, né, como espectador, né, porque ela conversa com a gente. Foi descrita ainda pelo jornal britânico The Guardian como a mais eletrizante e devastadora dos últimos anos, essa série, porque ela impactou milhares de pessoas ao redor do mundo. Mobilizou muitas reportagens, resenhas, memes, o que pode ser entendido como uma transmissão até do impulso criador de Bright, que desencadeia no seu público o mesmo ímpeto, né, fazendo a gente fantasiar, refletir e vibrar com ela. O modo como a artista se expressa, partilhando sua vida pulsional, e organizando em torno do vazio, ela vai se organizando em torno desse vazio, marcado por xistes, por humor, né, por essa comicidade. E aí Freud, nosso querido Freud, né, traz o xiste já para uma categoria do cômico, trazendo na sua própria natureza, né, o cômico modificado, ou certos traços dele. A ideia de comicidade aqui, empregada de um modo amplo, como um guarda-chuva, que abrange diferentes operações. A satisfação ligada ao humor tem lugar justamente quando as vias do discurso intencional e do senso comum, dos valores admitidos e até da moral, são subvertidas, são transgredidas, né? E a operação humorística segue as mesmas vias do inconsciente. Walter Bright lança mão desses recursos cômicos e um dos mais marcantes da narrativa são os xistes tendenciosos, sobretudo os xistes obscenos, agressivos, cínicos e debochados. Freud nos permite refletir sobre os motivos da formação do xiste e reforça seu caráter subjetivo, afirmando que pessoas que são ditas como engraçadas e piadistas são aquelas que se servem de tiradas espirituosas para dar voz às suas pulsões inibidas. Cooperman, um autor que eu adoro, também entende o humor como um paradigma do processo de criação sublimatória, um fenômeno privilegiado para a compreensão das operações que estão presentes na sublimação, uma vez que ambos, né, indicam processos que se situam na fronteira ali entre a defesa, frente à angústia, né, promovida pelos nossos excessos pulsionais, e o grande movimento criador. A série, gente, tem início com Fleabag recebendo um homem em casa para um sexo casual. Ela olha para a câmera, recepciona também o público. Ela ironiza essa suposta casualidade do encontro, que por poucos minutos cumpre uma função, né, de terminar em sexo. Durante o ato, a personagem continua a conversar com o espectador, ironizando o parceiro, que se diz muito excitado. E ela se mostra mais interessada em debochar da situação com seus cúmplices, né, com a gente, né, os nossos, vamos chamar de cúmplices virtuais, do que a relação sexual em si. E esse desnudamento ilustra a tendência que se satisfaz nos xistes, né? Xistes obscenos, desnudantes, que quebra essa quarta parede e coloca o público nesse lugar de ouvinte passivo, mas que desfruta do efeito prazeroso do xiste ao ver o sexual desnudado. Esse caráter exibicionista do sexo, que depende do olhar de outrem, ele é
enfatizado por essa quebra da quarta parede que coloca o público como o terceiro na cena do casal. Esse terceiro que está sempre presente como uma testemunha. Ele nega a possibilidade de um prazer privado, inocente e intacto. Dessa maneira, o espectador, assim como qualquer falante, não é aludido apenas enquanto um pequeno outro, mas como pertencente a essa dimensão simbólica do grande outro, que por se tratar de um pressuposto aí subjetivo que rege as relações, é marcadamente virtual, assim como a obra toda evidencia, né? Nós ficamos ali num modo um pouco voyeur. A performance sexual dos dois personagens é colocada em questão quando Fleabag olha para o público e diz que aquela é uma foda bem normal e que, apesar disso, ela consente em fazer sexo anal com o parceiro, porque ele se esforçou muito para chegar à casa dela. E, ao antecipar suas falas e mentir sobre o que achou do sexo, Fleabag satiriza o caráter performático do encontro, né? Ali não há possibilidade de trocas. As falas, as ações são muito óbvias e munidas de obrigações. Enquanto muitas obras retratam, então, o sexo como uma possibilidade de fazer né? Fleabag evidencia aí o fracasso irredutível, a não existência da relação sexual. Cada personagem está envolvido na sua própria fantasia. E evoca aí também a fantasia do espectador. A forma como cada sujeito foge do seu encontro com o real. E dessa maneira, o público, através do xiste obsceno, não se depara apenas com o desnudamento da performance previsível, né, do parceiro de Fleabag, né, segunda pessoa do seu xiste, mas também da relação sexual da própria personagem. Fleabag vive uma cultura narcísica, guiada aí pela busca do prazer e pela ilusão de completude. O encontro com o outro falado ao desencontro é especialmente evitado nesse contexto onde a tolerância à frustração é cada vez menor. E tudo que vem do outro se torna ameaçador. Então, gente, desse modo, o ato sexual premeditado, ensaiado, performático, ele opera como uma saída para os sujeitos se afastarem da intimidade. A intimidade é essa ímpar, única, que proporciona e faz dele traumático, né? E é Lacan, nosso queridíssimo Lacan, que nos permite entender esse gozo sexual como real. A expressão da singularidade dos sujeitos, o espaço que deve ser aberto para que a verdade do inconsciente possa surgir, não encontra lugar na cultura do imperativo do gozo, que é um lugar do não quero saber, quero gozar, simplesmente. O inconsciente, ele é uma hipótese a ser constantemente comprovada, porque a sua verdade, na contemporaneidade, tende a ser recalcada e é sobre esse desejo que se manifesta. Ela não quer saber, nem saber por quê, simplesmente quer gozar. Esse imperativo da moda, do consumo, né, do capital, do utilitarismo, não deixa lugar para o íntimo, para aquilo que é desútil, né, para aquilo que falta. Então, no entanto, o verdadeiro capital para o sujeito, a expressão da sua singularidade, dos seus nadas, né, eles se fazem presente. E é pela via do humor que Fleabag retoma esse capital perdido
e encara sua falta, sua falha no discurso do grande outro, da cultura. Na sua retomada freudiana, Lacan articulou conceitos do eu ideal e do ideal do eu e do supereu, respectivamente, aí com os registros do imaginário, simbólico, né, e o real, que foram formulados por ele. Enquanto o eu ideal se relaciona com o registro do imaginário, com a idealização do sujeito sobre si mesmo, o ideal do eu se situa no eixo simbólico aludido pela quarta parede. É o lugar cujo eu tento impressionar com a minha imagem do eu. O grande outro que me vigia, que me impele a dar o melhor de mim. O ideal que eu tento seguir e que eu quero realizar. O supereu é essa mesma agência, vamos dizer assim, no seu aspecto vingativo, sádico, punitivo. Falar em uma cultura marcada pelo imperativo do gozo é afirmar a supremacia de um supereu que não só despeja exigências irrealizáveis sobre todos nós, mas também zomba da tentativa dos sujeitos em atendê-las, porque elas são inatingíveis. Nós somos bombardeados por todos os lados por diferentes versões da injunção goze, desde que goze direto no desempenho sexual, ao gozo na realização profissional, no despertar espiritual, no prazer, no lazer. O gozo hoje funciona efetivamente como um estranho dever ético. Os indivíduos sentem-se culpados por não violar essas inibições morais, se entregando aos prazeres ilícitos por não serem mais capazes de gozar. Então vai além do é a cultura do excesso. Assumindo seu fracasso em gozar, Fleabag assume uma postura humorística para si mesmo sobre os outros, os alvos das suas tiradas, né? Que remete ao texto do humor de Freud, onde ele relaciona o humor como uma instância do supereu. Para ele, a pessoa que faz piada consigo mesma faz por intermédio de um investimento no supereu, que, por sua vez, modifica as reações do eu para apresentar o que aí? Uma formulação. Ele dá o exemplo de um adulto que ri, né, de uma criança que, desesperada com algo que para ela parece grandioso, e para ele é algo muito simples, né, banal. Então, essa superioridade que permite ao adulto rir da criança é uma dinâmica que se repete entre o supereu e o eu. O primeiro, herdeiro da instância parental, ri das errâncias do segundo, tratado por ele como uma criança dependente. Então, pensando nessa formulação, o humor seria uma contribuição ao cômico por intermédio do supereu, um dom precioso e raro, pelo qual o sujeito assume uma atitude humorística diante da sua impossibilidade de atender aos imperativos do seu supereu inflado. A gente pode dizer que essa autoobservação aparece na obra de Fleabag, ora de modo bem severo e feroz, e até insaciável, esmagando a protagonista pela culpa. Por vezes com uma voz que tira sarro desse eu angustiado, permitindo aí que o drama egóico possa ceder à vez à tragicomédia humorística, né? E em meio a tantas produções midiáticas que vendem o gozo, né, como possível, buscando atenuar essa relação com o vazio, com a ansiedade da incompletude, com a negatividade, Fleabag permite que algo autêntico venha à tona ao deixar resíduos na sua narrativa, ao retratar temáticas presentes em inúmeras obras atuais, como a liberdade sexual das mulheres,
o discurso feminista sem compromisso em gerar bem-estar no seu público. A série, ela explora o mal-entendido por meio do xiste e a sua estrutura cômica. E vai enunciando, gente, o desagradável, ganhando um toque trágico. E é apenas saindo desse discurso comum, né, e vazio, infértil, que remonta à linha do discurso racional, que se pode fazer uma boa comédia. O xiste, então, é um fenômeno que, por excelência, gera o escândalo da enunciação, furando aí, faz um furo na obviedade, que fala sem nada dizer. A gente pode considerar que um dos trunfos da série é a forma como ela lança mão dessa formação do inconsciente para colocar em xeque lugares comuns, né? Onde talvez não haja mais estranho e hostil ao espírito cômico do que precisamente um clima que glorifica tão altamente todo tipo de entretenimento, né, que promove a felicidade como um significante mestre. É como se o imperativo do entretenimento, o pensamento positivo, o imediatismo bloqueassem o coração da comédia, né? Ele não bate, tira o seu brilho e tivessem aí, né, de uma certa forma, um caminho de cegar o fio sobre o qual tanto a comédia quanto a nossa sensibilidade, elas vivem. É ali que elas vivem e prosperam. Então a série ela evoca discursos vazios para serem abalados e postos em questão. E o que vai ao encontro com a tendência dos xistes, principalmente na série dos xistes cínicos. Lá no primeiro episódio ainda, Fleabag e a sua irmã Claire vão a uma palestra chamado Woman Speak, né? Conversa de mulher, que tem o slogan dando voz às mulheres desde 1998. E elas vão a pedido do pai, que desde a morte da mãe delas, né, devido a um câncer de mama e no início do namoro dele com a madrinha das filhas, ele envia ingressos de eventos feministas para que elas possam assistir juntas. E a palestrante, né, inicia o evento dirigindo a plateia e pede uma reafirmação ao questionar quem entre os presentes, essa cena é hilária, trocaria 5 anos da vida por um corpo perfeito. Ela e a irmã levantam a mão prontamente, né? Considerando como uma resposta possível e que, obviamente, nenhum dos presentes aceitaria, né? Porque o trato de ser feminista implicaria em não aceitar. As irmãs levantam as mãos e Fleabag, com um sorriso cínico, diz: somos péssimas feministas. O cômico da situação está no abalo daquilo que foi tomado como óbvio, na frustração da expectativa da palestrante em reafirmar o imaginário do que seria uma feminista. Também é ironizada aí, né, a suposição de que problematizar a busca pelo dito corpo perfeito bastaria para que as mulheres não o vislumbrassem, ainda que isso lhe custem anos e anos e muito tempo de suas vidas. Então, ao desconsiderar vozes que não reafirmem o que foi acordado como óbvio, a palestrante, o discurso feminista, que como qualquer outro pode se esvaziar, se torna um cômico. Esse acordo descumprido pelas irmãs, que parece ficar ali pairando no ar como algo implícito entre os presentes, ilustra então um caráter supraindividual da ordem simbólica, né, do grande outro, que está descentrado, que não esteve à altura da sua tarefa, que não garantiu essa correlação entre os sujeitos e suas identidades, no caso, a identidade feminista. E, por isso, tornou aquela situação previsível, risível. Uma outra cena que satiriza, né, discursos rasos
se passa num retiro de silêncio para mulheres, né? O lema agora é As Mulheres Não Falam, em alusão a uma palestra feminina no que Fleabag e Claire, novamente, a pedido desse pai, passam o final de semana. Neles, as participantes são convidadas a deixar o passado para trás e curar as feridas por meio do silêncio, da meditação, de atividades de limpeza, de manutenção do santuário. E quando a coordenadora do retiro pergunta às participantes o que as levou até lá, Fleabag ironicamente responde: quero desligar o barulho do mundo e me reconectar com meus pensamentos, para que eu sinta, né, melhor comigo mesma. Com essa resposta genérica, né, ela reafirma aquilo que a pessoa que a fez a pergunta buscou ouvir. Então, Fleabag, ela satiriza mais uma vez a busca por reafirmar as próprias convicções, pode ensejar, né, nos outros que dizem o óbvio, inibindo aí, então, qualquer fala autêntica daquela que é esperada, né? E no silêncio do retiro, outra cena incrível, são ouvidos gritos de homens que esbravejam a palavra vadia repetidas vezes. Fleabag fica curiosa, vai até o lugar onde eles se encontram e lá ela observa uma dinâmica que os participantes têm que parabenizar uma boneca de plástico, que eles chamam de Patrícia, por sua promoção no trabalho. E após eles dizerem tudo que não pode ser dito a ela, que em geral são comentários misóginos, né, sobre a sua aparência, as insinuações de que ela prestou favores sexuais, né, para conseguir o cargo, né, eles treinam elogios à colega promovida. E quando Fleabag é vista nesse espaço, reservado só aos homens, né, um dos integrantes aponta o dedo para ela e grita: vadia! Fazendo com que o coordenador do seminário peça para que ela se retire do local, para o seu próprio bem. A cena é realmente hilária. Nesse retiro, né, diferente do retiro das mulheres, né, os homens são convidados, as mulheres a silenciar e os homens a gritar, supostamente, né, tornando-se pessoas melhores depois de espantarem seus demônios, né, em um final de semana livre das perturbadoras mulheres. Pelo silêncio e pelo grito, os dois seminários vendem soluções para homens e mulheres angustiados, sem levar em conta, gente, a alteridade, o encontro com o outro, que se dá por via da fala, pela qual os sujeitos, ao se escutar, se descobrem, né? E descobrem o outro também. E por meio do contato com essa diferença radical, o outro gozo feminino, para além do gozo fálico masculino, né? Para além da via do riso, a série mostra como essas estratégias que privam o outro da sua alteridade são inócuas. E quando no final dos retiros, né, Fleabag reencontra aí o gerente do banco, numa cena no início da série, a quem ela pediu um empréstimo para a sua cafeteria. E nessa ocasião ela estava com muito calor. E como ela é uma personagem bem atrapalhada, ela tirou o casaco, assim, a blusa, como pensando que teria uma outra por baixo, mas ela estava só de sutiã. E ela volta a botar, né? Se dando conta ali que ela não estava com nenhuma roupa por baixo. O gerente, então, é extremamente grosseiro com ela, né? E ele diz que por conta dos assédios sexuais que houveram no banco, não era procurado por mulheres e fica espantado com a situação, e Fleabag responde debochando: se enxerga, né? Eu não estou tentando transar com você, alguma coisa assim, ela diz, nesse sentido.
E ele pede que ela se retire e ela chama ele de babaca, né? E ele retruca chamando ela de vadia. Então, sentados no gramado que une os dois retiros, esse gerente está lá e diz que está tentando ser um homem melhor. E ela faz um gesto de fechar a boca, mostrando que ela não pode falar. Mas quando ela escuta ele partilhar que participou do seminário a pedido do banco, depois de ter tocado os seios de uma colega de trabalho numa festa, Fleabag puxa sua jaqueta, oferecendo seu seio, que ele recusa tocar, proferindo um xiste. Ele diz, não, obrigado, estou tentando parar. Né? Então, aludindo sua ação a um vício e pedindo um novo cigarro, né, em sequência para ela. Nesse encontro, ambos falam o que não puderam falar nos seus retiros. Ele diz que busca ajuda para ser um marido e um pai melhor, e ela finalmente dá voz à tristeza que o público vê, que a gente vê na série, né? E ela diz, eu só quero chorar o tempo todo. Tanto a palestra quanto os retiros ilustram como Fleabag explora, pela via do riso, a incapacidade do grande outro em assegurar identificações simbólicas. E nesse tipo de comédia a gente pode chamar comédia de erros, ou das identidades equivocadas, o outro não é simplesmente dispensado, despedido, fica suspenso. Ele flutua acima das cenas, sem poder exercer sua influência sobre elas. Permanece perto o suficiente para que a coisa toda não se desintegre em algo que pode ser totalmente absurdo, mas ele é deixado sem a capacidade de intervir. Nesse aspecto, o outro é, como efeito, um outro impotente, né? Esse outro que assiste a série. Nesse sentido, diante da sua, vamos chamar assim, inconsistência, enquanto moldura simbólica de sentido, o grande outro dá lugar a um pequeno outro, um objeto excedente desse absurdo que perpassa a narrativa. Dá lugar a diálogos espirituosos, a mal-entendidos que são produtivos, questionamentos, que quer dizer ser aí uma boa feminista. O que quer dizer? Né? O que quer dizer ser um homem melhor? Esses ideais que são postos em questão remontam o ideal do eu. O ponto da minha identificação simbólica, o ponto do grande outro, a partir do qual eu observo e julgo a mim mesmo. Então, essa imbricação irredutível entre o outro simbólico e o ideal do eu faz com que, nesse tipo de produção, essa última instância, referente a essa rede de normas simbólicas e de ideias internalizadas, sejam reveladas como um objeto parcial cômico. A gente pode chamar de uma fraqueza humana, que quer dizer que o processo de identificação com esse aspecto parcial é em virtude do seu caráter cômico. Sempre também o processo de desidentificação. Então, a dialética desse tipo de obra provoca muitos confrontos dos personagens e dos espectadores com esse outro simbólico que não retorna intacto dessa sua suspensão. Porque a quebra da suposição de que ele seria ideal, imutável, vai ensejar mudanças. E aí, convocados nós somos pela protagonista a encarnar esse lugar simbólico, né, o público, a experimentar a impotência que move a narrativa, né? O espectador, ele está ao mesmo tempo no centro desse aparato, no centro desse olhar, né, posto aí como um puro ponto de vista, de observação, mas ele não está no controle.
né? Eu tô aí para sentir, para identificar, para sofrer, para me alegrar, para passionalizar. A série põe em movimento o meu desejo, as minhas fantasias e o meu gozo. Então nós estamos ali fazendo essa interação. Dessa maneira, esse descortinar de fragilidades não gera apenas a comicidade, mas faz com que Fleabag e o público se deparem ao longo da trama com a angustiante perda das referências imaginárias, de um modo até que assistir implica em sustentar esse mal-estar, né, escancarado às vezes pelo riso e que provoca, né, em cada um de nós de uma forma diferente. Então, tomando essa perda, né, seja ela de um objeto real, imaginário, simbólico, como uma exposição do real, de um buraco que nos envia para o irreparável, a gente pode pensar no trágico que habita essa comédia, que é atravessada por perdas das identificações das personagens, pelos lutos que ela vive pela morte da sua mãe, Margaret, aquela que um dia foi seu outro primordial, né? A perda também da sua amiga, Boo. E no fim do primeiro episódio, Fleabag se dirige à casa do pai de madrugada e ali, contendo o choro, ela diz para ele na porta: estou com uma terrível sensação de que eu sou gananciosa, pervertida, egoísta, apática, cínica, depravada, uma mulher moralmente falida, que nem pode chamar a si mesma de feminista. A fala dela, né, vai aludir a um significante Fleabag, ao qual a personagem parece se alienar, se identificando a todo tempo com a imagem de uma mulher suja e desagradável. Sem jeito, o pai não coloca em questão a fala da filha ali. Responde que ela puxou tudo aquilo da mãe dela, com quem ela é comparada nas 2 temporadas da série, por conta desse humor mais tempestuoso e de quem, segundo o pai, né, ela herdou esse gene divertido. Apesar dele pedir que a filha não suba as escadas da casa dele, porque a madrasta está lá no seu ateliê, ela sobe. Ela não obedece esse pedido, ela sobe enquanto ele vai chamar um Uber, um táxi, e a enteada diz: olha, isso não é da minha conta, mas você não está bem. Todos andam bem preocupados, né? Mas essa preocupação dela não parece muito genuína, não. E Fleabag aponta para uma escultura, quando ela está falando isso, uma escultura que é de um busto feminino feito de ouro e diz rindo: pobre e desgraçada, para esse busto, com os seios de fora, segurando aquela mulher sem cabeça, nem pernas, nas suas mãos. Essa escultura, que perpassa a série, pode ser tomada, então, como uma metáfora de Fleabag, que diz repetidamente, ela fala, muitas vezes, que tudo o que lhe resta é seu corpo e que a pior coisa que pode acontecer é alguém recusar esse corpo. Ao ir embora da casa do pai, a madrasta toca seu rosto e diz com põe falso nisso, compadecimento: por favor, cuide-se. Sua aparência está medonha, querida. Algo nesse sentido. No táxi, Fleabag, conversando com o motorista, pergunta se ela cuida sozinha da sua cafeteria. Ela conta que tem uma cafeteria para ele e ela responde mais ou menos. E diz que essa é uma história engraçada. E ela começa a contar que abriu a cafeteria com a amiga Bu, só que essa amiga está morta agora. Se matou por acidente. Não foi intenção, diz ela, mas foi um completo acidente também. Ela não achou que ia morrer,
só descobriu que o namorado estava transando com outra pessoa e quis puni-lo, indo para o hospital sem deixar ele ir visitá-la. Ela decidiu caminhar numa ciclovia movimentada, esperando ser atingida por uma bicicleta. Talvez quebrar um dedo, mas bicicletas são rápidas e jogam você na rua. 3 pessoas morreram e ela era tão idiota. Então, sim, estou por conta própria. O taxista, gente, fica sem palavras. Uma forma debochada com que Fleabag conta essa trágica história da amiga. E no silêncio se instaura no carro, né? Um silêncio. Né? Ela desabotoa seu casaco, tira de dentro da roupa o busto de ouro roubado que ela pega da madrasta e olhando para o público, né? Nessa cumplicidade com o público, ela dá um sorriso. Tempos depois, né, no almoço em memória da falecida mãe da protagonista, a madrasta, de certa forma, coíbe a enteada e o companheiro de falarem sobre Margarete, provoca a Fleabag diversas vezes, mencionando a morte de Boo e sugerindo que ela abraça a mão do café, né, como uma herança de parceria com a amiga. De saída da casa do pai, Fleabag é chamada pela madrasta, que, com o seu cinismo usual, diz que a escultura foi roubada estranhamente, encontrada depois que Claire e Fleabag a devolveram escondido durante o almoço e que ela deveria ter caído para o lado. Espirituosa, como sempre, Fleabag profere um xiste. Se você tira a cabeça e os membros de uma mulher, não pode esperar que ela faça nada além de rolar por aí. Sua fala parece não só referir ao busto, mas a si mesma enquanto uma mulher que se diz sem identidade, sem rumo. A madrasta ri e diz que a enteada fica igual à mãe quando bebe. Fleabag fica enfurecida e empurra a madrasta e leva um tapa no rosto. Ao longo da temporada, o público vai acompanhar uma protagonista mobilizada aí por suas perdas, tomada por suas autorrecriminações, tratada com um embaraço em relação à família, mas não sabe o que lhe gera tamanha culpa. Apesar de constante comunicação com o espectador, com quem compartilha os xistes, as expressões faciais, os gestos e aquilo que não pode dizer diretamente aos outros personagens, né? Muito do que se sabe sobre Fleabag é mostrado ao público por meio de flashbacks. Flashbacks das suas memórias, com a amiga falecida, nas quais não há quebra da quarta parede e da cena traumática que não cessa de retornar. Em que uma mulher, segurando uma taça de vinho, abre a calça do namorado de Boo. E, nesse sentido, a culpa de Fleabag não é acessada apenas pelas palavras depreciativas que ela profere sobre si mesma, mas também pela visão privilegiada que o público tem dessas cenas e de suas expressões, o que permite ver o indizível para Fleabag. Christian Dunker, um psicanalista que eu gosto muito, ele propõe uma analogia entre os diretores de produções fílmicas e os analisandos, entendendo aí que ambos enfrentam problemas semelhantes. Pulam de um tema para o outro, editam sequências, selecionam tonalidades, fazem suas histórias aos fragmentos, focam e desfocam palavras, produzem iluminações, dão títulos e às vezes até definem créditos. Pode-se pensar que a protagonista que situa o público
no lugar do grande outro, ocupado por excelência pela figura do analista, também realiza um papel análogo ao de diretora, ao se comunicar com os espectadores de quem demanda um olhar, né? E também demanda amor. Fleabag cria sua narrativa, filtra o que contar e o que não contar. E desse modo, ela se aproxima de Waller Bright, sua criadora, que dirige a obra e lhe empresta, né, o corpo. A série, gente, revela também que Fleabag não diz, né, ilustrando as suas memórias, dirigindo o olhar do espectador para eventos traumáticos da sua vida. E isso pode ser ilustrado, por exemplo, pela cena da meditação no retiro do silêncio, em que cada vez que se fala em esquecer o passado e voltar, tanto para momentos de tensão quanto de paz, Fleabag é tomada por lembranças da sua melhor amiga e pelo momento da traição, que culminou na morte de Boo. Na ocasião, a personagem não relata ao público o que lhe deixa aflita, apenas ironiza a obviedade das frases proferidas pela líder do retiro. Apenas depois, quando se assiste o último episódio, é que a gente vai vislumbrar o sentido que Fleabag vem enunciando desde o primeiro episódio, a escolha dos significantes que a mortificam e que ela repetidamente emprega para falar de si. O significante gananciosa, pervertida, egoísta, apática, cínica, depravada. Uma mulher moralmente falida que nem pode chamar a si mesma de feminista. O segredo que a atormenta é enfim exposto e o público descobre que a mulher com quem o namorado de Boo atraiu é Fleabag. A revelação acontece durante o Sex Exhibition, exposição da madrasta de Fleabag sobre sua própria vida sexual. O nome sugestivo do evento, né, que vai condensando as palavras sexo e exibição e exposição, é uma metáfora da trajetória da protagonista, que culmina na exposição do seu segredo nesse episódio. Ao chegar ao evento, né, acompanhada, Fleabag é recepcionada pela madrasta, cola na roupa da enteada uma etiqueta com o escrito "Aqui para servir" e pede que ela sirva os convidados. E ela diz: "Você nasceu para isso", bem debochada. No discurso de abertura do evento, a artista plástica diz que aquela é uma celebração de como o sexo conecta as pessoas e traz vida. Fala que deixa Fleabag visivelmente angustiada. Nesse momento, o público vê sua imagem interpelada pela cena da sua amiga Boo, aos prantos, evidenciando a associação entre sexo, morte e culpa que marca a protagonista. A tensão, então, entre madrasta e enteada se intensifica quando, ao apresentar suas obras, a artista plástica diz que a mais importante delas é a mulher roubada, que consiste em uma placa com o nome da peça sobre um apoio de mármore, referindo-se ao busto roubado por Fleabag, que, segundo ela, tornou-se sua obra mais sublime, por fazer alusão a todas as mulheres que têm seus corpos roubados. E ela ainda prossegue, finalizando seu discurso, ela diz algo assim: "Não acredito que as pessoas sempre pensem em sexo quando veem um corpo nu. Acredito que pensem em suas próprias mentes, seus próprios corpos e seu próprio poder." E essa exposição é sobre isso, é sobre poder. Olhando para Fleabag enquanto estende a mão
para o pai da protagonista. Gente, essa cena é de uma crueldade. A demonstração de força da madrasta continua. Andando pela exibição, Fleabag se depara com uma estátua do seu ex-namorado, Harry, e um molde da sua genitália em uma parede repleta de esculturas de pênis, inclusive o pênis do seu pai, como apontado pela madrasta. Ao ver Harry no evento, Fleabag é apresentada para sua nova namorada. E ela se insinua para o seu ex, perguntando a ele se ele ainda se masturbava pensando nela. Para o constrangimento de Fleabag, que sempre levou a relação com Harry como um lugar seguro para ela, né, na qual ela sempre pudesse voltar, ele responde não, negando as suas investidas. E também, gente, nesse tumultuado evento, seu acompanhante, né, Guy, chama ela para uma conversa, né, e diz que está apaixonado por ela. Presumindo que era por ela. Fleabag ele disse que estava apaixonado. Ela pensa que era por ela. E ela se frustra quando ele diz que é por outra mulher, que, diferentemente de Fleabag, segundo ele, é uma tábua, que tem peitos minúsculos, né? Não o excita. Apesar da falta de química, ele diz que está apaixonado e decidido a não fazer sexo com mais ninguém. E diante dessas recusas, Fleabag, que frisa que tudo que lhe resta é seu corpo, busca pela irmã, a quem descreve na ocasião como uma versão estressada de si. Claire chega à exposição. Ela chega acompanhada do marido Martin, um canalha, gente. Após Fleabag ter contado que ele, esse marido canalha da irmã, o cunhado, né, tentou beijá-la. Ao ver os dois juntos, ela fica desconcertada, se embriaga e é tomada pelas lembranças de Boo, provocada pela madrasta, que pede novamente que ela sirva os convidados. Fleabag quebra as taças de champanhe, joga no chão e é repreendida pelo pai, que diz que ele merece ser feliz e seguir a vida. Após esse escândalo, né, essa confusão toda, Claire confronta a irmã Fleabag e pergunta o que ela ainda faz com Martin. A irmã responde que acredita na versão do marido de que a iniciativa do beijo partiu de Fleabag. Desmentido aí, gente. E Fleabag implora para que ela acredite nas suas palavras, apelando para a relação de irmandade das duas, né? E nesse momento, Claire revela o segredo que atravessa toda a narrativa, dizendo que Fleabag deve ver a situação do seu ponto de vista. Ela diz assim: como é que eu posso acreditar em você depois do que você fez com a Boo? A cena traumática de Fleabag é, enfim, exposta. Nos seus recortes e o público ali, nós começamos a assistir ao mesmo tempo a reação da protagonista, que aos prantos foge da câmera e do olhar de repreensão desse grande outro. Desnorteada, ela encontra seu pai do lado de fora da exposição, que, chorando, apoiado em seu carro, diz não saber de onde essa filha veio, nem quem ela puxou. Você não acha que somos iguais? Diz Fleabag para o pai. Né? E ele diz que se reconhece apenas na teimosia e nas linhas de expressões da sua testa. Ela desabafa dizendo que é triste. E ele retruca que ela não nasceu assim, se questionando, né? Por que você faz isso consigo mesma? Ao apontar para a filha com o cigarro que ela lhe ofereceu e que metaforiza aí com sua autodestruição,
né? Hã, após um raro momento, raríssimo momento de proximidade com o pai, em que ambos falam abertamente sobre suas perdas, até serem ali interrompidos pela presença da madrasta, Fleabag segue sozinha. A câmera vai ficando turva, o público acompanha a sua solitária caminhada para a cafeteria, templo de suas memórias. E ao longo do caminho, se repete a mensagem da voz da caixa postal de Boo, dizendo que não pode atender, mas que retornará a ligação. Quando Fleabag chega na cafeteria, atordoada, ela alimenta Hillary, o porquinho da Índia que ela tem, que deu de presente de aniversário para a amiga, dizendo ser algo para amar, que ela só tem esse porquinho para amar, né? E se dirige à porta do estabelecimento olhando a rua, enquanto ela percebe como se fosse um vulto de Boo, momentos antes do seu acidente. Atravessa a cena e também atravessa suas memórias. Nesse momento, gente, Fleabag parece ir em direção à amiga, também se jogando na frente dos veículos, o que seria uma passagem ao ato, né? Estamos aí diante de uma passagem ao ato, o encontro com o gozo mortífero, que aponta para sua identificação com o objeto perdido, Boo. E em meio aos vultos e carros, o gerente do banco estaciona na porta do seu estabelecimento e lhe pergunta: "Você está bem?" E deixa o público, né? A gente fica um pouco em dúvida do que ia acontecer, né? Caso ele não aparecesse naquele instante. E observando a decoração de porquinhos da Índia, né, que tem no café, ele finalmente entende que Fleabag escreveu no pedido de empréstimo ou descrever o seu negócio como uma cafeteria para porquinhos da Índia. Olha o lapso aí, gente, que pode ser entendido como uma confirmação de que a cafeteria é dedicada a Boo, de quem tudo o que restou para Fleabag foi Hillary, a porquinha e o café. Quando o gerente elogia a singularidade da cafeteria e Fleabag, ela retruca, culpando-se por ter destruído a vida de todos ao seu redor. Ele, que também se vê como uma pessoa desprezível, a escuta pacientemente. Tomada, então, pela autocrítica, a personagem se censura, usando o significante fuck nessa fala em que dirige toda a sua agressividade a si mesma. Fleabag tenta colocar em palavras sua dor. E ao fazê-lo, então, transborda, metaforizando seu confronto com a sexualidade, com a morte. O termo fuck, que pode ser traduzido aí por inúmeras palavras e expressões, né, vai atestando a propriedade daquilo que está equivocado do significante, que pertence simultaneamente a inúmeras cadeias significantes. De maneira que a sua escolha no momento da fala sempre remete ao sujeito. Ela diz também: "Eu também levei a cafeteria à falência, destruí minha família, machuquei minha amiga quando transei com o namorado dela. E às vezes nem queria saber que transar existe. E sei que meu corpo, como é agora, é a única coisa que me resta. E quando ficar velho e deixar de ser atraente, será melhor matá-lo logo. E, de certa forma, não há nada pior que alguém que não queira me comer. Eu estrago tudo. Ou todo mundo se sente assim um pouquinho e não falam sobre isso. Ou, diz ela, eu estou completamente sozinha, o que não é nada engraçado."
Ao usar repetidamente esse significante, unindo sexo, destruição de todas as esferas da sua vida, Fleabag vai tangenciando ali o indizível, a cena traumática em que se relaciona com o namorado da amiga e a partir do qual o sexo, a morte se uniram, assombrando a vida de Fleabag, que segue movida pela culpa, essa mulher a quem só resta um corpo marcado pelos significantes que a mortificam e é tomada pela compulsão à repetição, que a leva a reproduzir elementos penosos, identificando-se cada vez mais com a pessoa suja, desagradável que tomou para si. Nesse episódio, que encerra a primeira parte da obra, a verdadeira sex exhibition não é a que apresenta a vida sexual da madrasta, mas a que desnuda o que é sexo para Fleabag. Nele, o trágico cala o cômico. E o que o público assiste, o mundo da protagonista, né, ele vai ruindo. Seus parceiros não demonstram mais interesse sexual nela. Sua madrasta a humilha na frente de todos com a condescendência do seu pai. Sua irmã culpa por erros do passado. E o público descobre a sua traição. O encontro com o gerente do banco, seu companheiro de desgraça, de descrença, abre, contudo, né, novas possibilidades. Ao relembrar Fleabag de que as pessoas erram, ele a convida para dar um novo significado para o que lhe aconteceu. Gostou da conversa psicanalítica sobre a primeira temporada da série Fleabag? Então, gente, deixa seu like, porque isso me motiva a ampliar ainda mais o acesso a conteúdos psicanalíticos. Vamos espalhar o conhecimento e pensar psicanaliticamente juntos.